Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a segunda edição nesse dia 30 de janeiro. Tô aqui mais uma vez nessa segunda-feira porque afinal de contas temos informações importantes no noticiário botafoguense a respeito de RCE, sobre o Herisson, sobre o borderô do clássico contra o Fluminense e também, infelizmente, sobre penhoras e bloqueios. Pois é, a gente achou que não mais veria essa situação acontecendo com o Botafogo, mas a lei da SAF não está ajudando nesse quesito. Muita informação interessante para a gente trocar uma ideia, só que antes de mais nada, claro, fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, a sua audiência e participação é sempre muito importante por aqui, estamos quase chegando nos 28 mil inscritos e com a sua ajuda chegaremos lá sem a menor sombra de dúvida. Lembrando, tá, que a gente já tá com o episódio da resenha da Hora do Almoço lá no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Não deu para acompanhar aqui pelo YouTube? Você pode acompanhar através dessas plataformas de podcast. É uma maneira bem interessante de você estar sempre por dentro das novidades e dos conteúdos aqui do Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto a ser destacado aqui, Fogão. Borderô do clássico contra o Fluminense. Renda superior em termos de bilheteria a R$1 milhão. Sabe quanto o Botafogo e o Fluminense vão levar dessa grana? R$19 mil cada um, mesmo com o Botafogo tendo saído vencedor. Já a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tão bem cuida do nosso futebol, para não falar o contrário, vai levar nada mais, nada menos que R$102 mil, a taxa FERJ, que não serve para absolutamente nada, só para encher o bolso da federação. Vamos ser sinceros, né? Porque se a federação ainda fizesse alguma coisa pelos pequenos do Rio de Janeiro, a gente até entendia, mas nessas circunstâncias é dinheiro jogado fora, basicamente falando, né? Infelizmente, Fluminense e Botafogo passam por essa situação, mas não apenas esses dois, né? Todas as equipes aí, Vasco, Flamengo e também outros times, os pequenos, também passam pela mesma situação. Taxa FERJ. Poderia ter outro nome, mas vamos em frente, né? Um outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é que Herisson El Toro, que está sendo emprestado ao São Paulo, rescindiu seu contrato com o Estoril Praia e já está a caminho do Brasil para acertar contrato com o Tricolor do Morumbi. Sempre importante destacar que o Herisson vai ser emprestado até o fim dessa temporada, o São Paulo vai pagar ao Botafogo R$1,5 milhão por esse empréstimo e o Herisson só pode enfrentar o Botafogo caso o São Paulo venha pagar uma multa. Vitor, qual o valor dessa multa? Isso provavelmente a gente só vai ficar sabendo de fato quando chegar a hora de enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Porque aí a galera vai buscar fazer essa apuração para saber. E aí, se tiver que jogar, vai pagar quanto? Vai receber quanto? Por hora, a gente sabe que tem uma multa no contrato. Como é de praxe nesses casos, é só você pegar, por exemplo, o caso do Vitor Cuesta, né? O Botafogo no ano passado, por exemplo, se quisesse escalar o Vitor Cuesta, teria que pagar ao Internacional uma quantia específica lá, que sinceramente nesse momento eu não me recordo. Eu sei que era uma quantia bem considerável, a gente debateu pra caramba essa situação aqui na ocasião e o Botafogo optou por não pagar e valorizar outros atletas ali que estavam à disposição naquela ocasião. Outro ponto que vale destacar aqui é a informação que vem do jornalista João Pedro Fragoso, do O Globo e do Extra, dizendo que dentro do Botafogo existem duas correntes a respeito de sair ou não do RCE. A associação entendendo que o melhor é permanecer e dentro da SAF Botafogo, de repente, um outro caminho seria mais interessante. Vou ler aqui na íntegra o fio que o jornalista escreveu no Twitter para te passar a informação certinho, logicamente, que é muito importante. Twitter do João Pedro Fragoso. Sobre RCE, o Botafogo havia pedido um prazo maior para pagar a parcela atrasada de 30 de dezembro. Hoje venceu 30 de janeiro. Enquanto isso, o clube avalia se deixará ou não de pagar o mecanismo. SAF entende que é o melhor, Clube Social discorda. É a primeira discordância significativa entre as partes, na opinião do jornalista. Textor reafirmou ao Globo a intenção de não pagar o RCE depois das duras críticas à lei da SAF e ao judiciário. Mas essa ação não é unanimidade nem dentro do Botafogo, da SAF Botafogo. Fontes que ouvi do clube dizem que é um mal-entendido e apontam que seria um desastre. Tá aí a informação do João Pedro Fragoso sobre possível divergência em relação ao que deve ser feito quanto ao RCE. Falando em RCE, inclusive, vale trazer aqui a informação do Matheus Mandi,
E essa daqui, meu camarada, eu vou comentar, só que antes de mais nada, eu tenho que trazer para você o fio do Matheus Mandi lá no Twitter também, um fio completinho. O Matheus Mandi faz um trabalho muito bacana buscando essas informações. E sinceramente é de arrancar os cabelos, eu só não faço isso porque sou careca, meu camarada. Vamos lá, fio do Matheus Mandi lá no Twitter também. O Botafogo solicitou à Justiça e à Comissão de Credores um prazo de no mínimo 30 dias para colocar em ordem os depósitos do RCE, que irá compreender as parcelas de janeiro de 2023 e fevereiro de 2023. O motivo? A SAF informa que teve mais de 15 milhões de reais penhorados em outras ações na Justiça. Além disso, o Botafogo ficou impedido de receber as premiações da CBF via Campeonato Brasileiro e da Globo via transmissão por uma execução de 17 milhões de reais da União por uma dívida fiscal. E tem mais. O clube alega que a CBF reteve quase 5 milhões da Copa do Brasil desse ano e que a Ferj impôs que o Botafogo pagasse uma outra dívida de 5 milhões, informando que não registraria mais jogadores. Traduzindo, além dos quase 15 milhões já penhorados e dos 17 milhões executados pela União, totalizando 32 milhões, portanto, ainda tivemos quase 10 milhões da CBF e Ferj sendo cobrados, totalizando 42 milhões de reais. Ou seja, furadores de fila de um regime aprovado e discutido por meses estão aí conseguindo travar a SAF e o Botafogo, né? Estão conseguindo, logicamente. E aí o Matheus Mandi dá a opinião dele aqui a respeito, né, do que vai acontecer com qualquer empresa que tenha 42 milhões de reais penhorado, bloqueado. Obviamente, é uma situação que complica pra caramba, pra não falar que gera um caos. Não à toa o Botafogo enfrentou a questão lá dos atrasos salariais por conta de fluxo de caixa. Isso realmente compromete a operação sem a menor sombra de dúvida. Sabe o que é mais interessante em relação a isso, Fogão? Quando a gente pega aqui, por exemplo, que a própria União está penhorando valores do Botafogo. Sendo que a lei da SAF é uma lei federal. Faz sentido essa situação? De verdade, não faz o menor sentido. É claro que a declaração do John Textor foi uma declaração pesada, né? Dizendo que a lei da SAF está quebrada, que não funciona. Fez isso para chamar a atenção. Justamente para chamar a atenção, jogar luz sobre esse fato. Porque, afinal de contas, a lei foi criada para permitir que as SAFs pudessem recuperar as associações. E não é o caso só do Botafogo, o Vasco tá na mesma pegada aí, né? A SAF Vasco tem o mesmo regime da SAF Botafogo. É diferente do Cruzeiro, que tem a recuperação judicial, e o Bahia, que tá pagando todos os seus credores de uma vez. O Grupo City resolveu colocar essa questão tudo em ordem de uma vez só. Mas a lei tá aí justamente para ser cumprida. O grande X da questão é que a gente não tem a tal da jurisprudência. Isso ainda precisa acontecer e leva muitos e muitos anos para que você de fato tenha jurisprudência em relação a uma série de questões que podem surgir, e isso logicamente não dá pra gente ficar esperando, vendo penhora, bloqueio, voltando a assombrar o Botafogo, não é verdade? 20% das receitas correntes destinadas aos credores, tinha muita gente aí para receber, gente que já estava na boca do gol de receber, e agora a coisa fica travada, porque existem instituições, existe um monte de coisa aí que vai tentar, logicamente, pegar uma fatia dessa torta aí do Botafogo e complica a vida de todo mundo que está na expectativa para receber. Todos os credores têm que receber, isso é um fato, todos os credores têm que receber. Mas não seria muito melhor respeitar a fila? O Botafogo estava pagando tudo certinho da RCE. E agora você volta a complicar a vida de credores que estavam ali na boca do gol para ver aquele faz-me rir que todo mundo gosta, logicamente, né? Outra informação importante desse fio do Matheus Mandi, ele segue aqui, logicamente, e ele diz o seguinte: a juíza conversou com representantes da SAF e dos credores e fora dito a ela que o clube seguirá no RCE. E que fala de Textor sobre não continuar pagando foi infeliz. Ele coloca aqui até entre aspas. Agora, os credores irão se manifestar se aceitam ou não o pedido de novo prazo para que a juíza prorrogue ou não, de acordo com o pedido do Botafogo. Estamos numa situação complicada,
delicada. Essa é a grande realidade. Do ponto de vista gerencial, a SAF está travando uma batalha, uma verdadeira batalha, para poder fazer com que a lei que foi estabelecida seja cumprida e dessa forma o Botafogo possa tocar a operação presente sem precisar ficar preocupada com os fantasmas do passado. Uma âncora pesadíssima que tanto arruinou o Botafogo associativo e a gente espera não prejudique mais ainda o Botafogo enquanto SAF, né? A gente sabe que o futuro do Botafogo depende de ter uma operação que vá transcorrer de forma bem suave, né? E as coisas vão se encaixando. A gente espera que realmente isso possa ser resolvido. É isso, Fogão. São essas as informações que eu queria compartilhar com você aqui. Agradeço a sua audiência, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp e redes sociais. E amanhã esteja mais uma vez aqui conosco, porque tem mais conteúdo, vai ter resenha, vai ter vídeo, tudo aquilo como você já está acostumado. Um grande abraço e até a próxima.